queridos, nós estamos aqui em mais uma programação de Edificando Vidas. Que Deus abençoe você nesse dia de hoje. Olha, eu queria deixar uma palavra para você que diz que Jesus, Ele é a rocha mais alta do que eu. Isso está lá no Salmo 62, versículo 2, do 3 mais ou menos. E eu gostaria que você, nesse momento, você olhasse para Ele, para Jesus, que é a rocha mais alta do que o seu problema, o problema que você está vivendo, a circunstância que você está vivendo. Olha, talvez as adversidades, as crises, talvez tenham chegado aí na sua casa, no seu lar, mas olhe para Jesus. Ele é a rocha mais alta, é Ele que abre porta onde não há porta, é Ele que, sabe, traz aquela alegria, que nos renova, que nos restaura. Então olhe para Jesus, eu deixo aí esse convite para você. E olha, não saia daí, eu vou voltar com a Miriam, ela vai estar aqui contando o testemunho de vida dela, aquilo que Deus fez, transformou, aquilo que Ele realizou na vida dela, e é isso que Ele quer fazer com a sua vida também. Então olha, fica aí, que o testemunho dela vai edificar muito a sua vida, eu tenho certeza disso. Eu já volto com muito mais para você. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações: 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações: 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Muito bem, queridos, eu estou aqui com a Miriam, né, essa mulher linda que vai estar contando um pouquinho do testemunho, né, seu testemunho de vida. Você que acabou de ligar a sua televisão, você fica aí, olha, fica atenta. A Miriam vai estar contando detalhes da sua vida, né, Miriam? Daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado. Como é que era a Miriam antes de estar na presença do Senhor? Ela vai contar tudo isso agora. Miriam, fica à vontade, né? Conta pra gente a sua história de vida. Tá certo, então se preparem para fortes emoções. Bom, paz, né? Primeiro, é um prazer estar aqui com você, pastora, e poder compartilhar do que Deus tem feito na minha vida. E assim, desde criança, eu fui criada no Evangelho, né? Minha mãe, ela sempre levou os filhos, 13 filhos, sempre levou todos para o caminho do Senhor, para a igreja. Eu me lembro, eu ainda pequenininha, e pegando na mão da minha mãe e do meu pai não gostava muito não, mas ia também, levava. Então assim, todos da minha casa, eles foram encaminhados para andar com Deus. Só que aí chega um determinado tempo da vida, acho que todo mundo passa por isso, né? Por questionamentos, por perguntas sobre de onde você veio, para onde você vai, quem é você. E comigo não foi diferente, embora estar ativa na igreja quando eu era jovem, estar ativa, participando de tudo, eu mudei um pouco o foco, né? E aí eu quis saber como era lá do outro lado, como que era a vida fora da igreja. Mas essa fase foi com quantos anos mais ou menos? Porque geralmente a gente vê as pessoas falando, né? Quando esse mundo lá fora acaba atraindo, geralmente é na fase da faculdade, né? Do ensino médio. Com você foi como? Então, comigo foi exatamente no ensino médio, né? Embora, como eu falei, desde pequenininha na igreja, inclusive aos 10 anos de idade, eu tive a mão de Deus passando assim fortemente pela minha vida, porque eu tinha um problema do coração. E aí, numa época onde não existiam cirurgias grátis, né, pelo governo, eu fui a primeira pessoa a ser
passar por uma cirurgia do coração, onde todos os gastos ficou pelo governo para pagar aqui em Santos. Então, hoje em dia, quando eu conto para os médicos, eles falam: nossa, mas como você conseguiu? Com certeza foi a mão de Deus. Isso aí nos meus 10 anos de idade, quando o médico falou: olha, ou faz agora ou não faz mais. E aí a minha mãe fez um voto a Deus, eu fui cantar nas igrejas em agradecimento, mas com os meus 16 anos de idade, 16, 17 anos, eu já comecei a olhar assim: poxa, tem alguma coisa diferente lá fora. Por que a gente tem que andar desse jeito? Por que a gente não pode isso, não pode aquilo? Eu fui criada numa igreja tradicional, é muito diferente do tempo de hoje, né? Inclusive eu conto para as minhas filhas, a Ana Esther com 19 anos e a Sarilisa com 16, eu falo: hoje é tudo muito diferente. O Deus é o mesmo, porém a forma de levar as pessoas para Deus tem outro tipo de conhecimento, de sabedoria. Mas na minha época não, né? Parece que é tão longe, gente, mas é verdade. Era tudo muito podado, tudo muito proibido. E aí, exatamente aos 22 anos de idade, eu quis realmente experimentar tudo que tinha lá fora. Passei por uma desilusão dentro da igreja. Quando a gente muda o foco, isso é muito importante falar. Você, quando está na igreja, você não tem que estar na igreja, você tem que ser igreja. Você tem que servir esse Deus e não servir a pastora, a líder, mas servir a Deus e ter Ele como o seu Deus. Porque quando vem as desilusões com os próprios irmãos, o teu olhar, ele muda. E foi o que aconteceu comigo, eu mudei o foco. E comecei a olhar para os defeitos das pessoas, os erros das pessoas, me achando que eu era o máximo, né? E aí fui para o mundo. E nessa que eu fui para o mundo, eu conheci hoje o que é o meu marido, né? Conheci o Edivaldo. Mas eu tinha um temperamento muito difícil, viu, pastora? Mesmo dentro da igreja, como você abriu aqui, eu era do tipo assim: eu sou pequenininha, mas eu não levo desaforo para casa. Então, assim, se me olhasse de um jeitinho já diferente, a gente usa, ainda hoje, né, a gente escuta muitos irmãos falar assim: eu sou crente, mas eu não sou santo. Olha que coisa mais ignorante, né? Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Totalmente o inverso do que Jesus ensina, né? Deixou pra gente que tem que ser seguidor dele, imitador dele. E não essa coisa de você querer fazer com suas próprias mãos. Então eu era uma pessoa que não tinha domínio próprio, tinha um temperamento muito forte, e se dentro da igreja me falasse alguma coisa que não era do jeito que eu achava, eu queria combater. Mas depois que eu fui para o mundo, eu sabia que tinha alguma coisa vazia, né? Tinha até uma canção que ela tem uma canção que ela fala assim, que você, dentro do teu ser, existe um vazio. E que esse vazio, somente Cristo ele pode preencher. E era o que eu andava, assim, dentro de mim, eu andava falando: Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu sei que aonde eu estou não é o lugar que o Senhor quer. Porque o Senhor me criou, me escolheu já dentro do ventre da minha mãe para ser tua serva e para levar essa mensagem de salvação para o mundo. Mas eu não sabia como. Porém, olha só, querido, que eu fico até emocionada, porque a Bíblia, ela é verdadeira. Ela não é história da carochinha, não é coisa inventada pelo homem. Quando a palavra de Deus diz que ele jamais, ele vai rejeitar um coração quebrantado, um coração que busca a presença dele, isso é real. E essa era a minha oração, sem saber que era oração. Eu falava: Deus, um dia eu vou voltar, mas eu quero voltar mudada. Engraçado você falando, né? A gente vê, quando a gente chega numa certa idade, quando você é criado dentro da igreja, ouvindo a palavra, o mundo ele começa a florear, né? E você começa a ver de outra forma. Só que quando você vai para o mundo, você sente saudade de Deus, né? E às vezes é necessário a pessoa passar por isso, até mesmo para dar valor, para entender que esse Deus que nós conhecemos, ele supre todas as necessidades, né, Miriam? Eu sou apaixonada por esse Deus, porque ele não é um Deus que te prende. Eu tinha uma visão tão errada. Olha a diferença de você ser criado na igreja pelos seus pais e você ter a realidade com Deus, andar com Deus.
eu pude entender que tudo aquilo que na verdade parecia proibido era uma proteção. Mas eu só fui entender isso quando eu realmente tive um encontro com Cristo. Que eu fui entender que Ele me ama de um jeito tão grande, tão ilimitado, né? Porque não tem limite o amor de Deus, o amor ágape, que Ele deixou, Ele permitiu. Olha, filha, você quer? Você que escolhe seus caminhos. Você quer? Então tá, então você vai. E aí eu fui, pastor, eu fui pro mundo, olhei tudo na igreja que eu achava de errado e fui pro mundo e conheci o Edivaldo, mas continuava nas minhas orações, Senhor, um dia eu quero voltar mudada. Mas você não volta mudado, porque quem te muda é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu escutei e escuto até hoje pessoas falando assim, olha, eu só vou para a igreja o dia que eu conseguir parar de fumar. Eu só vou para a igreja o dia que eu parar de fazer tal coisa. Não, não é você que vai parar. Não é pela tua força, é pela força do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E aí, pastora, esse encontro com o nosso Deus foi lindo e marcante na minha vida. Eu jamais vou esquecer e eu faço questão de falar para todo mundo. Como eu contei que eu passei por uma situação na igreja, né, de desgosto, Você às vezes coloca a esperança em lugar errado, né? Em pessoas. E eu sou falha. A senhora também é falha. O outro também, o pastor também é fiel e perfeito, é o nosso Deus. E aí às vezes você coloca no lugar errado. E quando eu sofri essa decepção, eu falava assim, meu Deus, eu quero voltar, mas eu vou voltar mudada. Não, Deus falou assim, não, eu vou te mudar. E esse encontro foi lindo justamente por isso. Porque essa história que eu passei e que eu não vivia contando para ninguém, quem estava mais próximo a mim sabia e sabe, né? Mas veio um pastor de muito longe na igreja que eu estava congregando e ele fez o apelo, ele pregou e fez aquele convite e ele insistia, tem alguém aqui que está desviado, tem alguém aqui que está fora dos caminhos do Senhor. Olha, o Senhor está te chamando, Ele quer curar suas feridas. E eu falava, meu Deus, eu tenho que ficar quietinha aqui para ninguém saber que é comigo, né? Não posso passar isso. Só que aí ele terminou o convite, algumas pessoas foram à frente e eu, no lugar onde eu estava, eu virei uma pedra. Ali eu fiquei. Só que quando terminou o culto e no mesmo lugar eu fiquei, eu não levantei, não conseguia ir embora. Quando o pastor passou, eu só fiz uma coisa, eu levantei a mão e segurei no braço dele. E eu falo assim, olha, foi o Espírito Santo que levantou o meu braço, porque ele falou, querida, é hoje, você está reconhecendo, é hoje, não perde essa oportunidade. E aí eu segurei o braço dele e falei, pastor, essa pessoa sou eu, ora por mim. E aí eu caí em prantos, né? Chorei muito. E eu costumo falar assim, eu conto, que eu acredito que foi verdade. O peso do pecado, ele era tão pesado em mim, que nessa hora que eu peguei ele, eu estava assim, eu não conseguia levantar. E não é que seja assim, meu Deus, ela saiu da igreja e foi fazer o quê? Tudo de errado? Não, querido, você já nasce pecador. Não é que eu fui roubar, fumar, sei lá, fazer o que você possa pensar aí de errado. Você, quando está fora dos princípios de Deus, você já está pecando. Você andando com Deus, você já está propício a cometer pecados. Imagina você longe de Deus. E aí esse pastor orou por mim e aí começou a minha nova vida com Deus. E é muito lindo a gente ouvir as pessoas falarem assim, olha, agora não é mais o Deus dos meus pais, mas é o meu Deus. Eu posso te falar com toda convicção. Nada melhor do que você ter um amigo que você possa falar, é meu amigo. Me compreende, sabe tudo que eu penso, tudo que eu sinto e tudo que eu preciso. É amigo também da pastora Val, mas olha, é o meu amigo confidencial, aquele que está comigo em todos os momentos, em qualquer lugar. E quando eu penso, ele já está agindo antes que eu fale. E esse foi meu encontro com Deus, uma nova vida começou. E começou uma transformação. Às vezes, pastor, eu passo por alguma situação, eu falo assim, nossa, mas eu não agiria assim, eu agiria de outro jeito. E o lindo de falar é que não é forçado. Quando você realmente se entrega para ser tratada, cuidada por Deus, deixar Ele realmente escrever uma nova história na sua vida e tirar você daquele caminho que você se desviou e colocar no caminho que Ele planejou para você, você não se reconhece mais. E quando você tem ações
não é que você foi forçada a ter aquela ação, é o domínio próprio, o fruto do Espírito em você. É que na realidade a gente fica mais aberta para o Espírito Santo. E essa mudança ela vem de dentro para fora, né? E não é automático, não é algo automático, né? É algo natural, né? É o sobrenatural de Deus que age em nossas vidas e naturalmente a gente acaba agindo, né? E agindo como Deus, né? Porque na realidade é como você falou, somos imitadores dele, né? Em tudo. E aos poucos o Senhor vai nos moldando, vai nos transformando, e isso aconteceu com você, né, Miriam? Comigo. Hoje eu tenho uma vida assim totalmente diferente do que eu vivia. Às vezes eu me pego olhando para o passado, não com saudade, mas fazendo uma reflexão. Meu Deus, quantos erros eu cometi. Todos eles eu sei que o Senhor perdoou, porque a palavra dele diz que aquele que o reconhece como Senhor e Salvador, pede perdão, se arrepende, ele pega tudo isso, joga fora e começa uma nova história, uma nova vida. Mas é para aprendizado e para ensinar também os outros, né? Até assim, a questão do temperamento, eu era muito ciumenta. Eu tinha ciúmes de tudo. Se eu tinha uma amiga, era só minha amiga, tinha que ser a minha, não podia ser de outra pessoa. Quer dizer, o egoísmo estava dentro ali, né? Já grandinha. E ciúmes do meu marido, a ponto de um tempo nós já estávamos noivos e eu tinha muitos ciúmes de tudo, de qualquer coisa. Se o telefone tocava, eu já ficava, quem que é isso? Quem que foi? E tal. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, vamos terminar o noivado. Porque se nem eu estou me suportando, eu imagino você. E quando eu me voltei para o Senhor e Ele começou todo esse processo, como você bem falou, não é automático, não é um botãozinho, você vai chegar aqui na igreja, você vai aceitar Jesus e quando você sair dali por aquelas portas, não é isso. É um processo, é dia a dia, né? E aí tudo isso também foi transformado, até esses ciúmes que eu tinha por ele. Eu pensava muito nisso, sabe, pastor? Eu vou confessar. Eu estava na igreja orando pela salvação e conversão do meu marido e eu ficava pensando assim, nossa, mas será que eu vou saber me comportar? Será que eu não vou ter ciúmes? Olha só, era uma preocupação que eu tinha. E a Bíblia diz para a gente lançar todas essas preocupações, todas essas ansiedades nas mãos dele, que é ele que vai trabalhar, né? Vai cuidar. E quando eu entendi que eu primeiro precisava entender o meu papel de serva de Deus, de filha de Deus e de esposa, e que ele ia trabalhar o restante, aí foi que Deus começou, não é que ele começou, ele já trabalhava, mas é que eu comecei a enxergar o trabalhar de Deus na minha vida e na vida da minha família. Nossa, que tremendo, né? E Miriam, ele era novo convertido, né? No caso, vocês ficaram noivos, quando você foi para a igreja, voltou, você já conhecia ele? Então, quando eu saí da igreja, eu conheci ele. E assim, como eu falei, né? Porque eu saí da igreja, eu fui fazer tudo não. Porque eu sempre fui uma filha muito obediente, a minha mãe levando tudo ali muito pertinho. E ele não era de igreja nenhuma, era aquela coisa que fala, sou católico, não praticante. Mas era uma pessoa que tinha princípios, né? Tinha Deus como o único Deus. E foram 14 anos orando por ele. Depois que eu realmente voltei e comecei a andar novamente com Deus, foram 14 anos orando pela conversão do meu marido. Que bênção. Eu queria chegar nesse ponto porque é exatamente isso. 14 anos que você buscou o Senhor por ele. E a gente vê, hoje em dia não é diferente, né? A gente sabe que temos muitas mulheres que estão na igreja, o marido não está, e vice-versa. E às vezes eles não conseguem olhar, né, na percepção, na ótica de Deus, que independente do tempo, dos anos, que vale a pena perseverar. Né? Porque a gente sabe, Miriam, que não é fácil, cada um tem a sua luta, a sua dificuldade, você tinha as suas, né? E a gente sabe que é um processo difícil, mas que vale a pena perseverar e muitos acabam abandonando, né? Acabam desistindo, acabam saindo da igreja, né? E não persevera. Você perseverou e valeu a pena, não valeu? Nossa, com certeza. Não foi um mar de rosas, não. Foram muitos choros, muitas campanhas, muitos jejuns. Dias assim que eu falava, ai meu Deus, parece que não vai acontecer. Inclusive teve uma situação
dentro da própria igreja, né? Não se assuste, porque olha, como assim dentro da igreja pode acontecer uma situação dessa que a Miriam está contando? Na própria Bíblia conta a história de Sara e Agar e Abraão no meio, né? E às vezes você pensa, o irmão não vai falar nada que vai te magoar. Aqui é o hospital onde pessoas como eu, como você, como todos que estamos aqui, precisam ser curados e transformados. E aí eu escutei assim, nossa, mas 10 anos e o seu marido ainda não se converteu? A culpa deve estar em você. E eu chorei muito naquele dia, até Deus falar assim, olha, salvação e conversão é individual. Faz a sua parte que eu faço a minha. Hoje eu vejo que valeu a pena sim, como aquela mulher do fluxo de sangue que estava ali 12 anos chorando, querendo a cura dela. Meu marido se converteu, é uma bênção, ainda está em processo. Eu me lembro que o pastor Felipe falou assim, e aí Miriam, e agora? Falei, pastor, agora é continuar orando, porque era o antes e o durante, até Jesus vir buscar a sua igreja ou vir buscar um de nós dois. Mas todos eu continuo nós, né? orando. Na realidade, todos nós estamos nesse processo, né? Processo de restauração, de conversão todos os dias, porque não é porque estamos aqui que, né? Já pode, temos que ser arrebatados então, somos santos. Não, a gente é uma conversão que buscamos todos os dias e a gente tem visto isso na vida do Edivaldo, né? A gente vê que ele realmente é um homem de Deus, né? E eu fico feliz, Miriam, por essa história linda, né? Eu sei que você hoje é uma mulher realizada. Sou, com certeza sou, e tem uma palavra assim que fica no meu coração, que é nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nada pode chegar na sua mente, nenhum pensamento é capaz de chegar e se aproximar do que Deus tem preparado para cada um de nós. O que eu vivo hoje, com lutas, às vezes com problemas, mas a diferença é que eu sei que eu sou muito mais que vencedora em Cristo Jesus, porque é Ele que me garante isso. Amém, Miriam, que bênção, glória a Deus, né? Eu sei que tanto, né, na sua vida com o seu esposo, com as suas filhas, né, no seu trabalho, a gente vê que realmente Deus é com vocês, né? A gente vê Deus transformando, restaurando. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para quem está nos assistindo. Eu creio que existem muitas mulheres que estão também passando por lutas, por dificuldades em áreas diferentes, umas com os filhos. A gente sabe que muitas têm problema, né, com os filhos nas drogas. O mundo oferece muitas coisas, né, com o marido também. Então, gostaria que você deixasse uma palavra de motivação aí para quem está nos assistindo. Tá certo. Então eu vou usar essa própria palavra que eu falei, que serviu e que serve até hoje para mim, que renova a minha esperança, que renova as minhas forças. Que é isso, exatamente. Aquilo que você não está enxergando agora, aquilo que você não está vendo, você está vendo impossível. Não vai acontecer. Quero falar para você que pode acontecer em Cristo Jesus. Quando você colocar todas as tuas ansiedades, quando você entregar tudo, entregue todo o seu ser primeiro, entregue-se a Ele e deixa que o restante Ele vai fazer. E aí os que estão em volta de você vão poder falar assim, nossa, que Deus é esse? E você vai falar, é um Deus que faz muito mais do que eu peço, do que eu penso, de tudo, muito mais Ele pode fazer. Então que fica essa palavra para você. Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ainda no coração, na mente do homem, o que Deus pode fazer por cada um de nós. E o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Creia, acredite, a obra que Ele começou, Ele não vai parar pela metade, porque Ele é um Deus que é fiel e ama você acima de todas as coisas. Deus abençoe, obrigado, Miriam. Olha, querido, ficou aí essa palavra maravilhosa, que realmente você possa abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Miriam, Deus abençoe, obrigado, né, por estar aqui conosco. Que Deus abençoe e continue trabalhando, né, realizando seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui, querido, que Deus abençoe você, a sua vida. Até a próxima, Deus abençoe.
Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus, do dia 14 a 16 de outubro, na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações: 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro, no Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações: 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Seja bem-vindo à Fato Online. A Faculdade Teológica Alfa está no mercado há mais de 17 anos, com o intuito de preparar pessoas para trabalhar para o reino e capacitá-las a manejar muito bem a palavra de Deus. A Fato Online nasceu com a visão de facilitar a vida de pessoas como você, que tem dificuldades de se deslocar do seu lar para a formação teológica. E o nosso objetivo é preparar obreiros à distância através do sistema Open University, usado com muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Conheça mais sobre a Fato Online acessando fatonline.com.br. Então, o que está esperando? Venha fazer parte da família Fato Online e se torne um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Talvez você está com um problema muito sério na sua família. Teu marido, surgiu uma mulher estranha para quebrar esta aliança entre vocês dois. Talvez é teu filho que está nas drogas, rebelde. Talvez é você mesmo. E eu quero dizer para você, não fique aí parada não. Existe um socorro para você. Esse socorro é Jesus Cristo. E nós temos toda a tarde de segunda-feira, aqui no Centro Familiar de Santos, a tarde do clamor pela família. É um grupo de mulheres que estão jejuando, orando pela sua família. Então vem conosco, vem estar junto conosco. Vamos usar as armas que Deus tem nos dado, que é a arma do jejum e da oração. Sabe por quê? Porque a sua família não pode fracassar. Então vem lutar, vem guerrear conosco. E juntos vamos cantar o cântico da vitória. Deus te abençoe. Mostra-me tua glória.